Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai tratar aqui de um fundo de renda urbana da Vinci, né? Um fundo imobiliário de renda urbana, o VIUR. Então, vamos utilizar aqui o relatório mais atualizado de todos, referente a janeiro. O fundo ele já tem mais de 13 mil cotistas. Chama a nossa atenção aqui, ele está sendo negociado aí aproximadamente 75,73% do seu valor patrimonial, né? Um desconto, né? A contrário senso aí de mais ou menos 25%. Taxa de administração é escalonada, né? Quanto maior o valor de mercado, menor a taxa. Ainda tem uma regra aqui que nos 2 primeiros anos ele deixa de receber 50% se ele não distribuir mais de 0,6250, tá? Por cota. Taxa de performance é de 20% sobre o que exceder ao IPCA, mais um spread de 6%. O fundo distribuiu nesse mês aí 0,072 por cota, né? O que, segundo eles, é 15% maior do que a estimativa de viabilidade da primeira emissão do fundo, e o fundo gerou um resultado um pouco maior, de 0,77. E outro dado que chama a nossa atenção aqui é o resultado acumulado por cota, né? Tem bastante coisa acumulada aqui, 0,120 por cota, o que dá aí 1,67 vezes o rendimento anunciado desse mês, né? E também é importante dizer que o rendimento anualizado do mês gira em torno de 12,4%, o que não é nada desprezível, né? E manteve a estimativa entre 0,070 e 0,076. Lembrando que ele é um fundo negociado na base 10, tá? Por isso que esses valores aqui, geralmente a gente vê, né, que são 70 centavos. Nesse caso aqui tem esses números mais fracionados depois da vírgula. Aqui ele fala do cenário macroeconômico, de juros, possível recessão e tal, todos esses ruídos que a gente tem visto aí na mídia, né, especializada econômica. E por fim, a gente chega aqui no impacto das americanas no portfólio do fundo. Ele é inquilino de um único imóvel do portfólio e representa apenas 0,7% da receita mensal. A gente vai ver com mais detalhe que imóvel é esse e onde ele fica, né? Em relação à performance do fundo, né, a distribuição, todo o valor ainda não distribuído, que a gente já viu lá em cima, de 0,120 por cota, né, o fundo tem conseguido manter uma constância aí nos rendimentos, né, tem pago 0,72 desde julho e ainda conseguido acumular bastante resultado acumulado, que uma hora ou outra vai ter que ser pago ao cotista, né. Aqui está o guidance da distribuição, continua mais ou menos nessa faixa, né, que ele tem distribuído, entre 0,070 e 0,076. Mesmo com essa questão das lojas americanas, eles não fizeram nenhuma alteração pertinente a isso. Rentabilidade do fundo tem deixado a desejar, né, não tem conseguido bater o IFIX, que é o principal índice do mercado de fundos imobiliários. Mas, por outro lado, né, para quem está entrando agora, pode ser uma oportunidade. O valor de mercado aí tem girado em 187 milhões, como eu havia dito lá em cima, mais de 13 mil cotistas, e um volume médio diário aí de negociação de 281 mil, representando 6,3% das cotas do fundo. Tá? Aqui a gente chega no patrimônio líquido do fundo de 247,5 milhões, com obrigações a pagar, já considerando as obrigações, né, de menos 120, e o total do imóvel, né, mais as aplicações financeiras, 344 e 23 milhões de reais. E essa alavancagem aqui, já líquida das aplicações financeiras, representa 27, quase 28%, né, do total dos imóveis do fundo, né, eu diria que ele está próximo de 30% alavancado, né? Aqui está as obrigações dele, só tem uma obrigação que é um pouco maior e de prazo bastante longo, que representa 92%, que é o CRI Anima, e tem duas parcelas aqui, na verdade, a serem pagas, uma agora em janeiro de 23 e outra em fevereiro, que deveria ter sido paga em fevereiro de 2022, mas esses pagamentos eles estão sujeitos a determinadas condições contratuais que ainda não se efetivaram, senão já teria que estar pago aqui ou constar alguma informação de inadimplemento, tá certo? E aqui a gente chega numa parte que eu considero positiva para o fundo, né? O aluguel médio ele tem conseguido crescer bastante, né? Isso aqui não é trivial, né? Num cenário de abundância de
de locação em geral que a gente viu, né? Pessoal, a gente está vindo de uma pandemia, embora já tenha ficado um pouco para trás, mas o fundo conseguir crescer o aluguel médio em um cenário que a gente está entrando também de uma certa desaceleração econômica, ainda assim o fundo terminou 2022 elevando o aluguel médio, né? E com taxa de ocupação de absolutamente 100% o ano inteiro, tá? E também muito de maneira muito positiva, inadimplência líquida zerada também o ano inteiro. Então 100% ocupado, 0% de inadimplência, o que são pontos bastante positivos para o fundo, né? Então, aqui em termos de diversificação da receita, tá, de aluguel, o principal inquilino, né, é a Anima, seguido por Cogna, Facamp, Lebescu, Dasa e Americanas. A gente vê que são predominantemente aqui educação, né, embora o fundo seja classificado como renda urbana, na prática, a grande maioria dos seus imóveis são destinados à educação, como a gente vê aqui, ó, 78% dos segmentos de educação está no segmento de educação e varejo 14%, saúde 8%, que são os laboratórios, né? Aí outro aspecto também interessante do fundo é que 91% dos contratos são atípicos, o que em tese garante essa previsibilidade, né? E não por acaso ele consegue estar com zero inadimplemento e com 100% de taxa de ocupação. A diversificação por estado aqui ele tem exposição relevante no Rio Grande do Sul e São Paulo, uma exposição menor aqui no Maranhão e uma pequeníssima parte aqui no Rio de Janeiro, né, que é onde está o imóvel da Americana. Então ele tem um out, né, bastante elevado por conta dos seus contratos serem atípicos, né, um prazo bastante longo do vencimento dos contratos. Quando está quase 100%, né, exposto ao IPCA, que estão os meses de renovação, então a gente pode esperar, de repente, depois do meio do ano, alguma boa notícia em relação ao aumento de rendimentos ou mais para o início do ano de 2024 também, em virtude dos reajustes dos contratos, né? E, enfim, aqui está a exposição geográfica do fundo. A gente vê que no Rio Grande do Sul ele está literalmente 100% exposto em ativos de educação, tá? Em São Paulo, a gente tem também a maioria ativos de educação, mas também tem um laboratório aqui localizado na Vila Olímpica. Maranhão é a parte de exposição ao varejo, no centro de São Luís. E no Rio de Janeiro estão os dois imóveis, um para o Brauster, né, que é o laboratório da DASA, que tem até ações na Bolsa, e as famosas americanas aqui, é uma Americana Express, para quem não conhece, é aquela menor, né, que trabalha com sortimento menor de produtos, né, uma coisa assim bem mais de bairro do que aquelas lojas americanas que a gente vê, por exemplo, em shopping, que às vezes ocupa até mais de um andar. Não é o caso aqui, e por isso que a percentual da receita é de apenas 0,7, como a gente viu lá em cima, tá, pessoal? Por hoje era isso, primeira vez que a gente fala desse fundo aqui no canal. E não deixe de se inscrever um like e se inscrever no canal.